que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Agora, deixa o teu like, comente e, claro, compartilhe para todo mundo. E o tema da meditação de hoje é: não há desculpas para não adorar ao Criador. O texto nosso está em Romanos, capítulo 1 e o versículo 20. Vamos ler este texto precioso da palavra de Deus. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Preste atenção, o apóstolo Paulo está chamando a atenção ao fato de que há evidências muito claras a respeito da grandeza deste Deus, ao ponto de toda criatura não ter desculpa alguma em não adorar a este Deus. Quando ele fala das coisas invisíveis, ele está falando à natureza e aos atributos invisíveis de Deus. Ele afirma que desde o princípio do mundo, claramente é reconhecido, claramente é entendido. Aqui Paulo está fazendo uma ousada afirmação, contudo muito óbvia e muito clara. Desde o tempo em que Deus criou o mundo, os seus atributos invisíveis, os quais o declaram que Ele é Deus, esses atributos declaram a divindade do nosso Senhor, eles são claramente percebidos. O nosso Deus é um Deus que se faz conhecido da sua criação. E preste atenção que isso acontece desde o princípio do mundo. Deus, de uma forma clara, se revela à humanidade. Deus se revela à sua criação. Surge uma pergunta: por quem então pode ser percebida esta grandeza de Deus? O texto nos mostra que isto está sendo percebido à medida que a criação é conhecida, são percebidas por meio das coisas que foram criadas. É isso que o apóstolo está falando. Os invisíveis atributos de Deus são compreendidos pelos homens à medida que eles pensam, que eles refletem, observam as obras da criação. Todos aqueles que pensam, todos aqueles que prestam atenção na criação, chegarão na conclusão, através de um conhecimento racional, eu diria até de um conhecimento lógico, que esta tão imensa e tão grande criação, existe um grande Criador. Mas qual é a base para este conhecimento? Novamente, repito, a base para este conhecimento são as coisas que foram criadas. É isso que Paulo fala, das coisas que estão criadas, das coisas que foram criadas. Observamos que está claro que as coisas que Deus criou, elas testificam da natureza grandiosa deste Deus, da natureza invisível deste Deus. Sempre ouvimos pessoas questionando a existência de Deus, ao fato de que não vem a Deus. Várias pessoas já me questionaram a respeito disso. Como eu vou crer em Deus se eu não posso vê-lo? Mas preste atenção, o apóstolo Paulo está respondendo esta pergunta, que talvez seja a pergunta de alguém que me ouve neste momento. Deus se faz conhecido, Deus se faz visto através das suas obras. As obras deste Deus mostram a natureza de um Deus que é invisível. E a outra pergunta que eu gostaria de responder a vocês é: qual aspecto da natureza invisível de Deus nós podemos observar na criação de Deus? Pois Paulo é específico, é claro. Ele nos diz que o seu eterno poder é conhecido. Na mesma proporção em que se desenvolve a perícia do homem na exploração do espaço e na análise da estrutura de um átomo, assim também deveria este homem crescer a sua consciência do poder de Deus. À medida que a ciência avança, à medida que o conhecimento se expande, naturalmente este homem deveria entender que tudo isso é obra de um grande Criador. O poder de Deus está manifesto na grandeza do universo, na complexidade de um átomo. A grandeza e o poder de Deus é manifesto em tudo aquilo que Ele fez.
tanto o seu poder, disse Paulo, como também a sua divindade. O Criador, que demonstrou tão ilimitado poder, ele é o Ser Supremo. É o Ser que está acima de tudo e de todos. E é com este Ser que o homem haverá de ajustar as suas contas. Observando as suas obras, os homens se confrontam com o Deus vivo e, como resultado disso, disse Paulo, ficam indesculpáveis. Inexcusáveis nos falam de indesculpáveis. Portanto, o homem não tem desculpa alguma para não adorar a Deus, para não adorar o Criador. Ninguém pode dar essa desculpa, quem não pôde conhecer a Deus, por isso não adorou a Deus. Paulo está dizendo que das coisas invisíveis, os atributos incomunicáveis de Deus, os atributos da sua grandeza estão reveladas em toda a criação. Desde o princípio do mundo, Deus sempre se revelou através de suas obras. O seu poder está manifesto de maneira a entender a sua divindade. E isto, diz Paulo, que é compreendido de forma clara, para que então todos os homens fiquem indesculpáveis. Será que procuraremos alguma desculpa para não adorar a Deus? Esta é a nossa reflexão de hoje. Reconheceremos o nosso Deus Criador? Reconheceremos a grandeza manifesta através de suas obras? Será que procuraremos alguma justificativa para não adorar a este Deus e não reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas? O apóstolo Paulo diz: tudo o que Deus fez é para que o homem o compreenda e, portanto, se torne indesculpável. Não há desculpas para nós não adorarmos a este Deus. Obrigado por acompanhar a nossa meditação de hoje. Comente como essa meditação edificou a sua vida. Até mais, fica com Deus.